A instalação de uma cobertura Renolith Tecno-Imac em sua casa é uma operação simples que requer apenas um pouco de atenção e os seguintes equipamentos: uma escada, um metro, óculos, luvas, uma chave de estrela, uma rebarbadora, um marcador, adesivo tipo Polycom, ficções Ecofix com parafusos, placas Renolith, cumeira polivalente, terminal de cumeira polivalente. Começamos por pedir o comprimento da cobertura, começando da linha do cume até o beirado e a largura de um lado para o outro. Uma vez obtido o comprimento, teremos que cortar as placas para um comprimento igual ao comprimento do campo, mais 5 centímetros, para permitir um beirado do telhado. Depois marcamos o comprimento necessário nas duas extremidades da placa e, com a ajuda de uma régua, um fio puxado ou uma placa, marcaremos a altura de corte em todas as placas. Mantendo firmemente a serra de vai-vém ou rebarbadora com lâmina de metal, cortamos a placa seguindo a linha traçada com o marcador. Se a espessura da placa superior da casa de madeira for inferior a 4 centímetros, não é suficiente para segurar os parafusos. Será necessário instalar tiras de madeira com seção de pelo menos 40 por 40 milímetros, com uma distância máxima de 70 a 80 centímetros. Antes de montar as placas, proceder à sua perfuração nos pontos de fixação com a broca de 10 milímetros, tentando manter a broca o mais perpendicular possível à superfície da placa. O furo deve ser mais largo que a haste do parafuso para permitir a expansão térmica das placas. As placas devem ser fixadas de acordo com um esquema preciso. Teremos que fazer uma primeira linha de furos em todas as placas da primeira linha horizontal, marcando a referência para o furo a cerca de 10 centímetros da borda inferior da placa ou no centro da mesma. As fileiras adicionais de furos devem corresponder às tiras montadas no telhado. Portanto, marcaremos a mesma distância central das tiras nas telhas a serem perfuradas, e assim por diante para cada linha de fixação necessária, marcando alternadamente telha a telha. Em seguida, perfuramos a primeira, terceira e quinta peças a partir da esquerda. Enquanto isso, preparamos as fixações inserindo o parafuso apropriado no Ecofix e verificando se a anilha de metal está inserida corretamente no seu lugar. Lembrando que as telhas são instaladas a partir da esquerda da cobertura, posicionamos a primeira placa com os furos em correspondência com as tiras e o mais paralelo possível em relação à borda lateral esquerda da placa. Segurando a placa com firmeza, realizamos a primeira fixação, aparafusando o parafuso até a fixação ficar firme e sem que a borracha Ecofix seja deformada. No caso, apenas afrouxe um pouco, invertendo o sentido de rotação da chave de aperto. Ainda segurando a placa no lugar, procedemos à correção de todos os pontos da mesma forma. Posicionamos então a segunda placa, sobrepondo a metade final da já fixada com a primeira linha da telha. Ao verificar os alinhamentos com as tiras e com a borda inferior da placa, também fixamos a segunda placa da mesma maneira, e assim por diante até a última placa inteira, que pode ser instalada sem aparar. Para concluir, provavelmente será necessário cortar a última placa verticalmente. Em seguida, medimos a distância entre a borda da estrutura e o canal plano entre a última linha de telhas e a linha de meias telhas da última placa instalada e marcamos a medida na placa a ser aparada. Com a ajuda de uma linha, traçamos a marca de corte e procedemos a aparar a placa com a rebarbadora. Os furos na última placa serão iguais aos das placas anteriores, com a única diferença de que também teremos que perfurar a última peça direita. Em seguida, prosseguimos com a montagem da placa cortada para concluir a afinação exatamente como fizemos com as anteriores. Instalamos o lado oposto da mesma maneira e, uma vez concluído, passaremos a montar os cumes.
As cumeeiras se sobrepõem aproximadamente 30 centímetros. Então, depois de medir o comprimento total necessário, procederemos ao corte de uma cumeeira no tamanho a fim de adaptá-la ao comprimento necessário. Em seguida, perfuraremos as cumeeiras na parte superior, sempre com a broca de 10 milímetros e marcando os pontos de perfuração a uma distância de cerca de 30 a 40 centímetros um do outro, deixando cerca de 10 centímetros entre a borda da cumeeira e o primeiro buraco. Enquanto isso, preparamos os Ecolfix, inserindo os parafusos mais longos. Em seguida, posicionamos a primeira cumeeira, sempre começando pela esquerda, montada nas duas águas e prosseguimos com sua fixação, apertando os parafusos Ecolfix, exatamente como fizemos com as placas. Para fechar o trabalho, uma vez fixada a última cumeeira, basta montar o terminal da cumeeira, que teremos de colar nas extremidades livres das cumeeiras com um fio de cola tipo Polymer Cola.